Bom dia, Ministério Haja. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, estejam em casa, porque é assim que eu me sinto todas as vezes que subo a esse altar. E hoje de uma forma muito especial, hoje vou desfrutar de uma experiência que eu nunca havia tido até então. Vai ser a primeira vez que eu prego com 70 anos de idade. Eu nunca havia pregado, vou ter essa experiência hoje, como é pregar com 70 anos de idade. Vai ser a primeira vez. Mas, amados, assim que eu recebi esse convite, e soube que o tema desse ano seria o ano do amor e do cuidado, ardeu no meu coração o desejo de ajudar a igreja a entender algo que ainda não é muito claro para algumas pessoas que estão na igreja. Ouça, nem todas as pessoas que você ama, nem todas as pessoas de quem você cuida, conseguem perceber esse seu amor e conseguem perceber esse seu cuidado. Você ama, você cuida, mas elas não conseguem perceber isso. Nem todas as pessoas que você tem dedicado amor, nem todas aquelas pessoas a quem você tem dedicado cuidado, estão reconhecendo que de fato estão sendo amadas, estão sendo cuidadas. Essa é uma realidade. Nós não vamos fugir dela. E por que isso acontece? Bom, existe uma explicação para isso. Porque a forma como as pessoas percebem esse amor e esse cuidado varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se sentem amadas quando recebem presente. Ou seja, se elas não receberem presente, elas não se sentem amadas. Mas é uma característica dela. Outras pessoas só se sentem amadas e cuidadas quando você dedica um tempo de qualidade a elas. Se você não dedicar tempo de qualidade a elas, elas não se sentem amadas. Outras pessoas só se sentem amadas quando você auxilia elas a realizarem alguma tarefa. Ou seja, se você não ajudá-las nas suas tarefas, elas não se sentem amadas. Por mais que você faça. Tem pessoas que reconhecem que são amadas. Somente se você elogiá-las, se você encorajá-las, aí elas se sentem amadas. Se você não fizer isso, você pode fazer qualquer outra coisa, mas elas continuam não se sentindo amadas. E tem também aquelas pessoas que só se sentem amadas quando recebem um abraço forte, um abraço apertado, aí elas se sentem amadas. Se você não fizer isso, você pode fazer qualquer outra coisa, que elas continuam não se sentindo amadas e nem cuidadas. Essa é uma realidade da qual nós não vamos fugir dela. Isso existe, é real. É característica do comportamento humano. Mas independente da forma como o outro reconhece o teu amor e o teu cuidado, independente de quem seja, existem alguns comportamentos que são inquestionáveis. E por que eu afirmo isso? Porque eles são características. Eu julgo ser as principais características de um caráter cristão. E disso não tem como fugir. Se você estiver colocando em prática características do caráter cristão, as pessoas necessariamente vão reconhecer o teu amor e o teu cuidado. E é justamente sobre esses comportamentos que eu quero conversar com vocês hoje. E para identificar esses comportamentos, eu quero ler alguns conselhos que Jesus nos deixou e que estão registrados no Sermão do Monte. Aliás, os estudiosos da Bíblia dizem que se nenhum outro texto fosse encontrado e apenas e tão somente o Sermão do Monte, nele nós encontraríamos informações suficientes para viver uma vida digna aqui e para passarmos a eternidade com o Pai. Somente com o Sermão do Monte. Daí a importância no contexto bíblico daquilo que Jesus diz no Sermão do Monte. E a partir daí, nós vamos ver como é que devemos utilizar esses comportamentos, esses conselhos de Jesus,
para convencer aquelas pessoas que convivem conosco de que verdadeiramente nós nos importamos com elas. Mas antes de olharmos para esses conselhos de Jesus, eu quero fazer algumas considerações que eu julgo serem importantes para o nosso tempo, para os nossos dias. Perceba o seguinte, nos anos 70, lá atrás, os evangélicos não passavam de 4% da população. E por que eu digo os evangélicos não passavam de 4%? Porque eu não fazia parte desse grupo. Nós fomos nos converter em 95. Eu não fazia parte desse grupo. Se nós compararmos esse percentual lá da década de 70 com os nossos dias, com o 2026 que a gente está vivendo hoje, nós vamos constatar que hoje, mais de 30% da nossa população é composta por aqueles que se identificam como cristãos. E olhando para essa realidade, amados, eu comecei a pensar sobre por quê. Por quê? Por quê? Se nós somos mais de 60 milhões de evangélicos, por que será que sendo mais de 60 milhões, nós não conseguimos transformar o nosso país? Por que nós conseguimos levar o nosso país para ser aquele país que todos nós gostaríamos de viver nele? E nós somos um percentual significativo. Mas aí foi que eu me lembrei que essa resposta está na Bíblia Sagrada. Esse porquê está respondido na Bíblia. Isso porque no livro de Romanos diz que uma mudança só terá sucesso, toda e qualquer mudança só logrará êxito se ela começar pela renovação das nossas mentes. Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas sim que devemos transformá-lo a partir da renovação da nossa mente. Mas o verso continua. Esse verso continua dizendo que só assim nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, todo esse processo de transformação só terá sucesso se for iniciado pela mudança do nosso entendimento. Ou segundo a própria palavra de Deus, a nossa realidade só vai mudar a partir da renovação da nossa mente. Palavra do Senhor. O que eu aprendo com isso? Primeiro, eu mudo aquilo que eu penso. Como consequência desses novos pensamentos, eu vou mudar aquilo que eu sinto. E aí sim, aquilo que eu passar a sentir vai influir naquilo que eu faço. O processo é esse. O processo é esse. E nada mais eficaz para consolidar esse processo de renovação das nossas mentes do que a santa e poderosa palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então vamos a ela. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Eu quero ler com vocês um pequeno trecho do Sermão do Monte. E a partir desse texto que eu quero ler, eu quero extrair princípios que possam nos levar, provocar a nós, a repensar a forma como nós temos vivido a nossa caminhada cristã. Mateus 5, a partir do verso 17, diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas para cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céu e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas
todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar será sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, diz Jesus, que qualquer um que se irar contra o seu irmão já estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão raca ou idiota será levado a um tribunal. Todo aquele que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Palavra do Eterno. Na tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai querido, te damos graças. Louvamos e bendizemos o teu nome. Essa é a tua santa e gloriosa palavra. E que a partir dela possamos entender, processar tudo aquilo que está contido nela. E assim, colocarmos isso em nós. Isso possa fazer a transformação necessária para que possamos viver um novo ano, não apenas no calendário, mas um novo ano nas nossas vidas. E eu peço que seja assim, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus. Posso ouvir um amém? Amados, ao longo desses mais de 15 anos que nós temos de ministério itinerante, por quase todos os lugares por onde eu tenho passado, eu encontro pessoas que têm críticas a fazer à comunidade de fé em que estão inseridas. Por todos os lugares onde eu passo, ao sentar-me com algumas pessoas, ao final do compromisso, sempre tem alguém fazendo algum tipo de crítica à comunidade de fé onde está inserido. Normalmente são pessoas que estão insatisfeitas com o comportamento de alguns irmãos em Cristo. Mas o pior é que há aqueles que têm críticas a fazer sobre o comportamento de alguns líderes. Isso dói. E eu creio que seja essa a razão para que existam nos nossos dias tantos desigrejados. Esse número é assustador. Assustador. Talvez porque algumas dessas pessoas ainda não descobriram que a maneira mais eficiente, mais eficaz de influir no ambiente onde a gente vive é começando essas mudanças através de nós mesmos. As mudanças têm que começar por mim. Amados, um grande estadista, um homem fez história quando esteve com a gente, chamado Mahatma Gandhi. Esse homem disse algo interessante. Ele falou assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo. E parafraseando Gandhi, eu diria: seja você a mudança que você quer ver à sua volta. Só assim funciona. A mudança tem que começar por nós. E para te ajudar a iniciar esse processo, eu quero destacar 3 comportamentos cristãos que Jesus está tentando nos ensinar nesse trecho que a gente leu do Sermão do Monte. Eu quero extrair desse trecho 3 comportamentos poderosos. E que se conseguirmos desenvolver esses comportamentos em nós vamos estar dando uma contribuição gigantesca, mas enorme, para a comunidade em que a gente vive. Para transformar a comunidade em que a gente vive num local melhor de ser vivido.
E o primeiro comportamento que eu quero destacar, que tem poder para transformar o local em que a gente vive, tem a ver com o que Jesus diz no verso 19. Eu quero começar por aqui. Verso 19, diz assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será considerado ou chamado grande. É disso que eu quero dizer. É disso que eu quero refletir com vocês. Pastor, o que Jesus está tentando nos ensinar nesse verso 19? Do que ele está falando quando ele diz essas palavras? O que ele quer ensinar a nós? Mas eu diria que ele está tentando nos ensinar que existe um poder enorme. Existe um poder que a gente não consegue medir quando a gente tenta ensinar com a própria vida. Ele está falando do poder transformador de um exemplo. É disso que ele está falando. Nesse verso 19, Jesus estava nos ensinando que aquele que desejar transformar o ambiente em que vive precisará ser exemplo. Para tentar esclarecer isso a você, eu quero tentar com as minhas palavras traduzir aquilo que Jesus está dizendo. Eu quero fazer uma nova leitura do que ele diz, para que você compreenda claramente, mas claramente, o que Jesus está tentando ensinar a mim e a você. Eu diria que o que ele está tentando dizer a nós é: quem desobedecer ao menor mandamento, e com essa sua desobediência, induzir, incentivar, convencer os outros a desobedecerem também, será considerado pequeno. Mas por outro lado, quem obedecer à lei, e com essa sua obediência motivar, com essa sua obediência desafiar, encorajar os outros a também obedecerem, será considerado grande. Era isso que ele estava dizendo. Ouça, meu irmão e minha irmã, um exemplo tem mais poder do que 1000 palavras. Jesus estava dizendo para mim e para você que essa transformação que a gente quer ver no nosso ambiente tem que começar por nós. Só assim ela vai ter êxito. Por isso a pergunta que Jesus faz a cada um de nós hoje é a seguinte: que tipo de influência nós temos exercido sobre aqueles que convivem conosco? É para a gente pensar, é para a gente refletir. Que tipo de influência que a gente está exercendo? Você concorda comigo que quando a gente aceita Jesus, a gente vira vitrine? Todo mundo vai olhar para a gente. Todo mundo vai começar a acompanhar para e passo a nossa vida. Principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então vão ficar no nosso pé. Eles vão querer ver se Jesus verdadeiramente transformou a nossa vida ou mudou somente a nossa roupa. Eles vão querer ver se Jesus verdadeiramente transformou o nosso ser ou se simplesmente mudou alguns termos, algumas palavras. Mas a nossa vida fala muito mais alto do que as nossas palavras podem falar. Ouça, aquilo que a gente faz influencia muito mais do que aquilo que a gente fala. E, amados, eu preciso chamar a tua atenção para algo que eu tenho visto e confesso ter me preocupado bastante. É para a gente pensar, e essa pergunta eu fiz a mim mesmo: será que o nosso comportamento, será que a nossa forma de viver tem atraído as pessoas que convivem conosco para desejarem conhecer o Cristo que a gente conhece? Será que vendo como a gente vive, essas pessoas vão querer o nosso Deus? Queridos, nós temos que viver uma vida que permita que a gente diga com sinceridade aquilo que o apóstolo Paulo disse
quando ele diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Viva uma vida de tal maneira que para que alguém fale mal de você, vai ter que mentir. Amados, é imprescindível que a gente busque ser exemplo. Posso ouvir um amém? Nós temos que entender que a partir da nossa conversão, a gente tem que ser um instrumento na mão de Deus para influenciar aquelas pessoas que convivem conosco. Porque não adianta dizer: olha, não olha para mim não, viu? Eu sou pecador também, olha para Cristo. Isso é lindo, mas não tem poder nenhum, não ajuda nada, só atrapalha. Tem que poder olhar para a gente? Sim, tem que poder olhar para a gente. Como é que não olha para mim não? Olha para Cristo. Mas se eu tivesse que resumir esse primeiro conselho de Jesus, eu diria que não basta dar conselhos, precisamos ser exemplo. Amém até aqui? Quantos estão comigo até aqui? Digam amém. Amém. Vamos continuar então. Segundo comportamento, que vai produzir transformação em nossa volta, tem a ver com o que Jesus fala no verso 22. Acompanhem comigo. Ele fala assim: mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão idiota será levado ao tribunal. E alguém que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus deve ter dito isso, porque tem horas que a vontade é essa mesmo. Tem hora que a gente é provocado de tal maneira, a gente é desafiado a tal ponto, que vem no nosso coração o desejo de fazer exatamente isso. Tem hora que não é fácil. Pastor, que segundo comportamento é esse? Que nós temos que colocar em prática, se quisermos transformar o ambiente em que a gente vive. Esse segundo comportamento se chama graça. Graça, graça sobre graça. Porque sem graça, a gente não chega a lugar nenhum. Ouça, no início do Sermão do Monte, lá no comecinho, capítulo 1, 2, 3, você vê que Jesus coloca aqueles que o servem, coloca seus discípulos numa posição de destaque. Basta ler o texto e vai ver isso. Jesus chega a dizer que os seus discípulos deveriam viver de tal forma que aquelas pessoas que olhassem para os seus discípulos veriam esses discípulos como sendo o sal da terra e luz do mundo. Tal a forma como eles viviam. E por que eu estou chamando a sua atenção exatamente para esse detalhe? Porque eu vejo muita gente na igreja errando exatamente aqui, no entendimento desse conselho de Jesus. Preste atenção, o fato de sermos sal da terra e luz do mundo não nos dá o direito de nos acharmos melhores que ninguém. Porque se isso soar as pessoas que não têm Jesus como um sinal de superioridade, se elas enxergarem esse comportamento nosso como sendo um gesto de superioridade, isso ao invés de atrair as pessoas para nós, vai acabar afastando essas pessoas ainda mais de nós e, consequentemente, de Jesus. Ouça, a melhor maneira de ganhar alguém que nos conhece para Cristo é primeiro ganhá-las para nós. Primeiro eu ganho para mim. E aí eu tenho condições, autoridade para ganhá-la para Cristo. Tem gente querendo ganhar gente para Cristo sem ter ganho para si. Tem gente achando que ganha para Cristo trazendo para a igreja, quando não ganhou nem para ela mesma, nem para ele mesmo. E mais, querido, vai ser essa graça que vai fazer com que a gente continue no comportamento do tópico primeiro. Por que eu digo isso? Porque é essa graça que vai fazer com que eu continue sendo exemplo. É essa graça que vai me levar, vai me motivar
a continuar tentando ser exemplo, mesmo que ninguém queira seguir o meu exemplo. Ouça, meu amado, se mesmo vendo a forma como você vive, a forma correta, a forma íntegra que você vive, as pessoas que convivem com você quiserem continuar vivendo de qualquer maneira, é problema delas. Você está fazendo a sua parte. E não cabe a você julgá-las, não cabe a você condená-las, cabe a você tão somente amá-las e cuidar delas. Queridos, nós temos que nos encher diariamente, cotidianamente, diuturnamente da graça de Deus. Porque só assim a gente vai poder transbordar essa graça sobre a vida de todas aquelas pessoas que convivem conosco. É nos enchendo a tal ponto de poder transbordá-la na vida dos outros. Sabe como eu vejo a graça? Porque muita gente tem muita dificuldade com a graça. A graça não é um passaporte para o pecado. Não. Nós temos que ver a graça de Deus como um trapezista de circo que faz aquelas suas piruetas, vê aquela rede de proteção que está embaixo dele. O prazer dele não pode estar em cair na rede. Quantos estão comigo, digam amém. O prazer não pode estar em cair na rede. O prazer está em fazer as suas manobras sem cair, sabendo que se por um deslize qualquer ele cair, a graça de Deus vai estar ali para não deixar que ele morra. É assim. Mas pastor, todo dia tem alguém para me tirar do sério. A mim também, não é só você não. Comigo também, todo dia tem alguém para me tirar do sério. E é por isso que tem que ter graça, porque tem horas que é só a graça mesmo, não tem outro jeito. Você lembra quando Paulo falou assim, Senhor, tira esse espinho da minha carne? O Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Porque tem hora que é só a graça mesmo. Queridos, eu vejo assim, pastor, mas o fulano não merece. Mas é por isso que tem que ter graça. Porque graça é tratar o outro como o outro não merece. Graça é fazer pelo outro, é cuidar do outro, sem que o outro tenha feito nada para merecer. Isso é graça. Porque se o outro fez qualquer coisa e merece que você faça também por ela ou por ele, isso não é graça. Você pode chamar do que você quiser, é retribuição, gratidão, recompensa, você pode chamar de tudo. Porque se o outro fez e você está fazendo por ele, isso não é graça. Isso não é graça. Você pode chamar do que você quiser, menos de graça. Porque graça é fazer pelo outro o que o outro não fez por merecer. E, amado, Jesus veio iniciar esse novo tempo na vida da humanidade. Jesus veio iniciar a dispensação da graça. E se a graça é a maior marca do ministério de Jesus, ela tem que ser uma marca forte, mas muito forte também, na vida de todos aqueles que se identificam como cristãos. Posso ouvir um amém? Ouça o que eu vou afirmar para você. Eu vejo muita gente, mas muita gente da igreja, muita gente convertida, servo e serva de Deus errando aqui. Grave isso. Nós jamais vamos conseguir mudar a vida de ninguém tentando impor regras. Nós não vamos conseguir mudar a vida de ninguém tentando ditar normas. Ninguém muda a vida de ninguém fazendo com que a pessoa se submeta às leis de Deus. Não é assim que funciona. Ninguém muda de fora para dentro. A gente só muda de dentro para fora. Aliás, mudanças que são impostas não promovem transformação. Mudanças que são impostas promovem disfarce. A pessoa até muda o comportamento na tua frente, mas isso não é transformação, isso é disfarce. Queridos, viver pela lei, ninguém consegue. Os fariseus da época de Jesus tentaram fazer isso, viver pela lei, mas ninguém consegue viver pela lei, ninguém consegue, é impossível. E o pior, quando a gente tenta fazer isso,
a gente corre o risco de afastar ainda mais as pessoas de nós. Olha lá, vem o santarrão, olha lá o santarrão, olha lá. Não aguenta aquele cara, olha o santarrão lá. Queridos, eu não estou dizendo que nós devemos ser coniventes com o pecado de ninguém. Porque se eu não sou tolerante com o meu pecado, eu também não preciso ser tolerante com o pecado de ninguém. Mas a Bíblia que condena o pecado, grave isso, meu irmão e minha irmã. A Bíblia que condena o pecado é a mesma Bíblia que condena a religiosidade. É a mesma. Quer dizer, eu não estou dizendo que exercer graça é aceitar o pecado. Entenda isso, não é isso que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando te dizer é que se a graça não conseguir mudar o coração das pessoas, ouça, se a graça não conseguir transformar o coração das pessoas, não vai ser a tua cobrança que vai fazer isso. Porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é a graça manifesta pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, se eu perguntasse a você, Jesus quer moldar o nosso caráter, sim ou não? Ele quer. Jesus quer moldar o nosso caráter. Mas o que a gente precisa entender é que um caráter reto, grave o que eu vou dizer, um caráter reto, numa pessoa que ainda tenha coração de pedra, é um perigo. É um perigo. Uma pessoa com o coração de pedra, mesmo que já tenha o seu caráter tratado por Cristo, não ficará mais parecida com Jesus. Não combina caráter reto com coração de pedra, não combina. Não combina. O que atrai as pessoas para perto de nós não é somente um caráter reto. Porque se fosse era fácil, mas não é só isso. O que atrai as pessoas para perto de nós é um coração que compreende, um coração que abraça, um coração que ama, um coração que cuida, um coração cheio da graça de Jesus, cheio a tal ponto que derrame sobre a vida de todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Esse realmente é o grande desafio de alguém que se considera verdadeiramente um discípulo de Cristo. E eu fecho aqui falando do terceiro e último comportamento, que vai produzir a transformação que todos nós queremos ver. E esse último comportamento, ele está descrito nos versos 23 e 24. Diz assim, verso 23, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa eu fazer uma parada aqui. A gente se importa muito, está sempre preocupado, quando a gente tem algo contra alguém. E a gente fala assim, eu não posso deixar isso no meu coração. Eu não posso sentir nada de mal contra o meu irmão. Eu não posso. E a gente se cobra. Quando a gente tem no coração algo contra alguém. Mas dificilmente a gente se preocupa quando alguém tem algo contra nós. Sabe o que a gente diz? Eu não tenho nada contra ele, isso é problema dele. Não tenho nada contra ele, não tenho nada contra ela, é problema dela. É problema dele. Mas não é isso que Jesus está falando. Olha o que ele está falando aqui. Se ali você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Aí sim, depois você pode voltar, reconciliação feita, você volta e apresenta a oferta. Pastor, que princípio poderoso é esse? Você já deve ter entendido claramente do que ele está falando aqui. Jesus está falando para mim e para você que esse comportamento tem a ver com perdão. Perdão. Já reparou que perdão é o aumentativo da palavra perda? Perdão, em última análise, é uma perda grande. É por isso que perdoar dói. É por isso que pedir perdão dói. E o mais interessante é que todos nós, e não existe exceção na igreja, todos nós consideramos essa ideia do perdão uma ideia extraordinária de Deus.
até a hora de colocar em prática. Até a hora de liberar e até a hora de pedir. Aí é que a coisa fica estreita. Eu não vou me aprofundar sobre perdão aqui, já falei sobre perdão uma outra vez, mas uma coisa eu preciso dizer. Alguém pode estar pensando, mas pastor, se eu já pedi perdão a Deus dessas minhas ofensas, e entendendo a palavra, conhecendo a palavra, eu tenho certeza absoluta de que Deus já me perdoou. Por que então que o meu coração não está em paz ainda? Eu já pedi perdão ao Senhor, eu o conheço, eu sei que o Senhor já me perdoou. Mas por que meu coração não está em paz? Por que meu coração ainda dói? É com essas pessoas que eu quero falar a partir de agora. Eu vim aqui para te revelar algo que pode mudar a tua história. A Bíblia afirma que da nossa relação com Deus, nós receberíamos perdão. Pastor, onde está isso? 1 João 9 fala assim, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o sangue de Jesus nos justifica diante dele. Mas a gente sabe que não precisa somente do perdão. A gente precisa também de cura. Cura. Muita gente já tratou muito bem o perdão, mas ainda não realizou a cura. Isso porque não basta estar em paz com o nosso Deus que está nos céus. Isso é maravilhoso. Talvez seja o mais importante. Estar em paz com o nosso Deus que está nos céus. Mas nós temos uma necessidade humana de estarmos em paz. Também com aquelas pessoas que estão aqui. Não basta estar em paz com os céus. Nós temos que estar em paz com a nossa comunidade. Com os nossos amigos, nossos familiares, a nossa igreja, os nossos colegas de trabalho. Sim. Não é bastante. Não é bastante sermos amados por Deus. Se nós não formos aceitos e nós não formos amados pelos nossos irmãos, pelos nossos colegas, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Isso é fundamental. É isso que gera cura. Ouça, é esse amor humano que gera cura. Por quê, amados? Porque quando nós vivemos alguns conflitos, quando a gente tem um relacionamento conflituoso com alguém, esses conflitos normalmente deixam feridas nas nossas almas. E eu digo mais, quando isso acontece, o perdão que Deus nos concede não resolve isso. Isso tem que ser resolvido de outro jeito. Não é assim que se resolve esse tipo de problema. Isso porque o perdão que vem de Deus restaura automaticamente a nossa comunhão com Ele, mas não restaura automaticamente as nossas relações humanas. Elas não são restauradas assim. E enquanto aquela ferida estiver aberta, a relação não será restaurada. Enquanto a gente não sarar aquela ferida, a nossa comunhão não vai ser restabelecida. Pastor, tudo bem, mas então como é que eu resolvo isso? Ouça, Deus nos revelou essa resposta em Tiago 5:16, na parte A do verso. Deus diz para mim e para você o seguinte: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, sarados, restaurados. O que eu aprendo com isso? Nós confessamos nossos pecados a Deus para sermos perdoados. Mas temos que confessar aqueles a quem ofendemos, aqueles que nos ofenderam, senão jamais seremos curados.
O perdão vem da relação com Deus. Mas a cura vem da relação com quem ofendeu a gente ou na relação com quem a gente ofendeu. A cura vem da relação entre aqueles que se ofenderam mutuamente. Queridos, ouça o que eu vou afirmar. Não espere chegar um dia. Não espere chegar esse dia, porque ele não vai chegar. Em que você vai acordar com um desejo incontrolável de perdoar. Fique esperando, você vai ver que dia que isso vai acontecer. Nunca. Porque a natureza humana não é assim. Isso não vai acontecer desse jeito. E nós temos um problema muito sério, porque na cabeça, no subconsciente de muitos de nós, e que impede da gente pedir perdão, é que a gente entende que quem pede perdão, assume que é o culpado. Eu não sei se você guarda no seu coração, mas muita gente boa, muito cristão, muita cristã, entende isso. Não, mas se eu pedir perdão, eu vou assumir que fui eu que errei. E não fui eu que errei. Ouça, pedir perdão não significa necessariamente assumir a culpa. Pedir perdão só demonstra, só revela que os teus relacionamentos são muito mais importantes para você do que manter o seu ego. Só isso. Só isso. Quem pede perdão, pisa o ego, mas não pisa o irmão. Quem pede perdão amassa o ego, mas não amassa o irmão. E interessante, eu acho que o Ministério Haja não é assim não, isso é só lá no Projeto Recomeçar. Pedir perdão nunca é a nossa primeira opção. A gente sabe que errou, sabe que não deveria ter feito, sabe que falou o que não podia falar. E a gente sabe que, teoricamente, a partir do que a Bíblia me ensina, eu deveria pedir perdão. Se eu fui mal compreendido, mal entendido, as minhas palavras não foram bem compreendidas, não importa. Se eu entendi que houve uma rusga, a tendência normal seria pedir perdão. Mas, infelizmente, essa nunca é a primeira opção. Sabe qual é a nossa primeira opção? É tentar explicar por que é que a gente agiu assim. Não, peraí, deixa eu te explicar. Não foi bem isso que eu... Não interessa, querido. Já saiu, já falou, já magoou. Está feito, o estrago está feito. Está feito. Aí, e a gente é interessante. Se a explicação não resolveu, eu expliquei porque que eu agi mal, mas não resolveu. A relação continua ainda prejudicada. Aí, muitas vezes, sabe o que a gente fala? Eu vou deixar que o tempo resolve. O tempo é o Senhor da razão. O tempo é o melhor remédio. Vai nessa tua força. Se isso resolvesse, ninguém ficava com relação rompida 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Se fica, é porque o tempo não resolve tudo. E o pior, quando o tempo não resolveu, a gente explicou, não resolveu, o tempo não resolveu, aí sabe o que a gente faz? A gente tenta espiritualizar o problema. E aí é complicado, sabe por quê? Porque a gente se lembra que é crente. A gente se lembra que é crente. Então, peraí, tem uma saída. Preciso pedir perdão. Agora não. Não. Sabe o que a gente fala? Pastor, olha só, eu já escutei isso. Pastor, olha só, eu sei que uma hora eu vou ter que pedir perdão. Eu sei disso. Mas, pastor, posso ser sincero? Eu ainda não sinto de Deus ainda a perdoar, pastor. Não sinto de Deus ainda. Ah, é? Quer dizer, quem está ocupado é Deus, que não te fez sentir ainda. É isso que você está falando? Não, porque eu entendo assim. Ou então fala pior. A pessoa fala pior. Deus, pastor, Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar. O que você está dizendo para mim? Que Deus não está trabalhando, é isso? Você está falando é isso? Deus não está trabalhando porque
Você está dizendo que Deus vai ter que trabalhar muito no teu coração e não trabalhou ainda? Você está culpando Deus. Porque a gente pode falar o que a gente quiser. Pode falar o que a gente quiser. Sabe o que Deus ouve? Eu não quero perdoar. Deus só ouve isso para falar o que você quiser. E queridos, pense bem. Às vezes, a gente guarda alguma coisa contra alguém e a pessoa se aproxima de nós. E o simples aproximar da pessoa faz com que o nosso sangue ferva. O sangue ferve só da pessoa se aproximar. Sabe o que Deus está te falando? Que guardar ressentimento de alguém só faz mal a você. A pessoa passa do teu lado rindo. E você se consome de ódio só porque a pessoa se aproximou de você. William Shakespeare diz que guardar ressentimento é ficar tomando veneno, esperando que o outro morra. Querido, esquece. Ouça, guardar ressentimento é como ir num grande braseiro, pegar o maior toco de brasa que você encontrar lá e sair atrás de alguém contra quem você guarda ressentimentos para acertar essa pessoa. Você pode até acertar a pessoa com esse toco de brasa. Pode acertar. E você pode até causar algum dano a essa pessoa. Mas o dano que esse toco de brasa fez na tua mão é infinitamente maior do que o dano que esse toco pode fazer à pessoa contra quem você guarda ressentimentos. Vamos ficar em pé. Ouça o que eu vou afirmar. Aqueles que saírem daqui hoje e permitirem que a santa e gloriosa palavra de Deus renove o seu entendimento, terá todo o seu ser renovado. Porque tudo começa na renovação das nossas mentes. E quando a nossa mente se renova, quando a nossa mente é transformada, todos os nossos relacionamentos terrenos poderão ser restaurados. Mas tudo precisa começar aqui. Ouça, não espere perder todo o teu círculo de amizade para se conscientizar de que você deve repensar alguns dos teus comportamentos. Não espere isso acontecer, porque pode ser que você não consiga restaurar todos eles. Mas pastor, por que é que quem tem que mudar sou eu? Por que é que sou eu que tenho que mudar? Por quê? Porque lá em casa, quem tem que mudar não sou eu não, pastor. Pois é. Normalmente, Deus entrega a missão de iniciar esse processo àquelas pessoas que têm mais comunhão com Ele. É por isso que é você que está aqui ouvindo isso. Porque se essa mensagem fosse entregue àquele que não tem comunhão com Deus, ela iria entrar aqui e sair aqui. É por isso que Deus entrega aquelas pessoas que têm comunhão com Ele, porque é desse que Ele espera realmente a iniciativa. E eu fecho aqui. Porque se você ao sair daqui hoje, sair decidido a colocar em prática esses 3 comportamentos que Jesus nos ensinou. Pastor, quais? Continuar sendo exemplo, mesmo que ninguém queira seguir o seu exemplo. Exercer graça, mesmo quando você for desafiado, desafiada. E liberar perdão de forma incondicional. Agindo assim, até aqueles gestos seus mais simples, mais cotidianos, mais elementares,
Gestos que para você não tem tanta significância assim. Até esses gestos vão ser vistos por aqueles que te rodeiam como um gesto de alguém que está empenhado em dedicar amor. Vão ser vistos como gestos de alguém que está comprometido em cuidar. Por isso, saia daqui hoje decidido, decidida a rever alguns dos seus comportamentos mais comuns, mais enraizados no teu ser. Ouça continuar fazendo aquilo que sempre fez, esperando que os teus resultados mudem, é no mínimo incoerente. Para que eu tenha a expectativa de viver um novo tempo em 26, eu tenho que sair daqui decidido a mudar alguma coisa dentro de mim. É mudando a nós mesmos que a gente vai ter a autoridade para mudar tudo aquilo que nos cerca. Você sai daqui hoje decidido, decidida a começar de fato, não um ano calendário novo, mas começar de fato com comportamentos novos. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai transformar o mundo que você vive naquele que você gostaria de estar vivendo. Aqui na tua cabeça, eu quero orar por você. E eu quero orar com você. Senhor Deus Pai querido, te damos graças, porque essa é a tua santa e poderosa palavra. Que ela possa encontrar terreno fértil no coração de todos aqueles que estão aqui. E que isso possa, de tal forma, cair no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Que ao saírem daqui eles possam começar a processar tudo aquilo que o Senhor falou com eles nessa manhã. E que isso leve os teus filhos e filhas a começarem a rever comportamentos tão simples, que eles jamais imaginariam que seria tão fácil mudar. Porque aí é que entra o teu Santo Espírito. É o teu Espírito agindo em nossas vidas, que nos leva a ajustar os nossos comportamentos àqueles que são proferidos pelo Senhor nessa palavra. Te damos graças por tudo e oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. A igreja pode dar um amém? Amém. Glória a Deus, amados. Muito obrigado.